Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o primeiro assunto de hoje é saúde. A Prefeitura de Fortaleza investiu na requalificação de toda a rede de saúde, linha materno-infantil, ampliando e revitalizando leitos, reformando centros obstétricos e demais estruturas físicas das unidades, implementando também salas de apoio à mulher que amamenta, dentre outras iniciativas. Gabriel nasceu de um parto cesárea, porque Suzana estava com a pressão arterial elevada, procedimento recomendado nesses casos. Ela conta que foi muito bem atendida no Gonzaguinha do José Walter. Deram toda a orientação, o médico passou um monte de exames, levar para o centro cirúrgico. Foi bem rápido. E depois que o Gabriel nasceu, te orientaram também os cuidados com ele? Já veio ensinando a amamentar, já passou pediatra, fizeram o exame do ouvido. O Gonzaguinha do José Walter realizou mais de 12 mil partos em 2019. Até abril deste ano, 3 mil. Ao nascer, o bebê recebe a primeira assistência do pediatra ou do neonatologista. Em seguida, mãe e filho vão juntos para o que é chamado de alojamento, uma enfermaria. Lá são feitos alguns exames. E se estiver tudo bem, a mãe recebe orientações de cuidados domiciliares para o recém-nascido. Essas gestantes elas são todas acolhidas, né? Quando são indicados partos, seja ele por via abdominal ou cirúrgico, né? Ou parto normal, né? Após o nascimento, todos os bebês são atendidos pelo neonatologista, onde faz os primeiros cuidados, né? De atenção ao RN, são os cuidados de enxugar o bebê, examinar, né? Verificar os sinais vitais e aí feito o contato com a mãe, o contato pele a pele, posto para mamar, isso em trabalho de parto normal. Cesariana também segue um fluxo parecido. E após, né, essa assistência, a mãe, juntamente com o bebê, né, o binômio, né, mãe e bebê, vem para o alojamento conjunto, né, onde é prestado também essa assistência conjunta. Né, o bebê fica até o momento da alta com a mãe. Além desses cuidados com a saúde, é importante que o bebê saia do hospital com o registro de nascimento. E para falar um pouco mais sobre esse atendimento materno-infantil que é prestado na rede pública de saúde municipal, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Eugênio Pacelli, que é médico pediatra e neonatologista do Hospital Distrital Gonzaga Mota, do José Walter, o Gonzaguinha do Zé Walter. Doutor Eugênio, esse trabalho que é oferecido, esse atendimento materno-infantil hoje que é oferecido na rede pública municipal, principalmente ali no caso do Gonzaguinha do Zé Walter, que é um hospital de referência para esse tipo de atendimento, é um atendimento hoje que consegue atender a demanda que procura a rede pública municipal? Sim, consegue atender a demanda, né? Os três Gonzaguinhas de Fortaleza, Barra do Ceará, Messejana e o Gonzaguinha do Zé Walter, eles têm serviço materno-infantil e eles conseguem dar conta da demanda. Quando existe um caso mais complicado, que seja de uma peculiaridade maior, ou que seja até de um nível de atenção que exige um pouco mais de cuidado, essas crianças, essas gestantes, elas são encaminhadas para as unidades também que prestam esse tipo de serviço. E aí é escola, a maternidade Assis Chateaubriand, o Hospital César Carlos, Assis Chateaubriand, César Carlos, e na prefeitura o Hospital da Mulher também. Agora, só que o Hospital da Mulher ele recebe casos que já são encaminhados para lá. E, no caso, o Gonzaguinha, normalmente as gestantes que são encaminhadas para lá, elas já normalmente dão entrada, a porta de entrada são os postos de saúde, né? Tem o acompanhamento pré-natal e normalmente elas são encaminhadas ali para o Gonzaguinha quando já vão dar à luz, né? Exatamente, acho que mais de 90% das gestantes que chegam lá, elas vêm encaminhadas via postos de saúde. Uma situação que ocorre até de uma certa maneira rotineira, é a gestante estar com a consulta marcada já na época de ter o nascimento, acima das 37 semanas, e de repente ela chegar já com algum sintoma de trabalho de parto, alguma dor, alguma coisa no posto de saúde, e de lá o profissional de saúde já encaminhar imediatamente para o Gonzaguinha, para que ela seja acolhida e que possa aí evoluir no seu trabalho de parto.
No caso do Gonzaguinha, do Zé Walter, ele dá um atendimento ali a vários bairros ali da região? Sim, sim, sim. Há vários bairros ali da região, né? Todos aqueles os bairros ali, eles são o José Walter, Planalto Ayrton Senna, Mondumbim, o Janguruçu, né? Esses bairros eles têm, são cobertos ali pelo Gonzaguinha de José Walter. Agora, doutor Eugênio, como é que é o processo, vamos dizer, de acompanhamento dessa mulher gestante a partir do momento que ela descobre a gravidez, ela tem esse acompanhamento no posto de saúde? Quando é que ela segue para receber assistência no Gonzaguinha? Pronto, então ela, primeiro de tudo, vai para o posto de saúde a partir do momento que ela descobriu que está grávida, né? Para fazer o acompanhamento pré-natal. Esse acompanhamento pré-natal, ele é feito no posto de saúde até o momento do parto. Durante esse acompanhamento pré-natal, podem ser identificados alguns fatores de risco, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, né, ou o aumento dos níveis de açúcar no sangue, que é a diabetes gestacional, e que, se isso ocorrer, ela já é encaminhada para serviços de referência, né? Continuando o pré-natal, até o momento do parto, aí, quando ela entra em trabalho de parto, ela procura uma unidade de saúde. Geralmente, pela divisão, já existe a territorial de Fortaleza, já existe a unidade para a qual ela deva ser encaminhada, e a partir daí, ela estando em trabalho de parto, ela dá entrada na unidade, e aí são tomados, né, todos os cuidados, é feito o acolhimento, a admissão, e ela fica lá até evoluir com o parto e, posteriormente, a alta. Por exemplo, no caso do Gonzaguinha, ela dá a luz lá. Uhum. E a partir desse momento, o atendimento, os cuidados, tanto com a mãezinha e também com o recém-nascido ali, que tem todo um protocolo inicial ali de cuidados, né? Hoje em dia, né, depois que ela dá a entrada e ela aí, do início, são aferidos os sinais vitais dela para ver como é que está a questão da pressão arterial, se tem algum risco de evoluir com a hipertensão, que necessite de um cuidado um pouco mais intensivo, né? São feitos exames de triagem de rotina também na admissão da gestante, como, por exemplo, o VDRL, que é um teste para o diagnóstico da sífilis, e o anti-HIV. E depois ela evolui, né, com o parto, e aí, quando ocorre o parto, né, a criança, o recém-nascido, ele já tem um primeiro contato com o neonatologista. Que é importante frisar que as maternidades da prefeitura, hoje em dia, elas contam com o neonatologista na sala de parto, né? Então, teve lá, ele já recebe o primeiro cuidado do neonatologista, que é o primeiro exame físico que é feito no recém-nascido. Só que um exame físico de suma importância, porque nesse momento você já pode descobrir alguma alteração, algum problema que venha a se manifestar no futuro, e você já consegue, de repente, fazer com que você minimize isso aí a partir de alterações que você já veja ali e encaminhe para um tratamento adequado, certo? Para a gente até esclarecer, explicar bem para o telespectador, o neonatologista é exatamente profissional da medicina e é especialista ali no cuidado com o recém-nascido naquele momento. Logo que ele nasce, existe esse profissional exatamente para cuidar especificamente ali do bebê. Exatamente. Momento, né? A neonatologia, ela já é uma subespecialidade da pediatria, né? E que ela é responsável pelos cuidados do recém-nascido. E que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o recém-nascido ele é definido como recém-nascido desde o momento do nascimento até completar 28 dias de vida, ou seja, no primeiro mês de vida, aquela criança, aquele bebê vai receber a denominação de recém-nascido, e a partir daí ele se chama lactente, né? Então, o neonatologista, ele não só recebe o recém-nascido no momento do parto e faz aquela avaliação inicial, como acompanha até o primeiro mês de vida. Agora, doutor Eugênio, quais são os protocolos iniciais? O senhor falou aí de alguns exames que são realizados logo que o bebê nasce ali. Quais são os protocolos iniciais que precisam ser feitos, precisam ser tomados a partir do momento que o bebê nasce ali? Pronto, assim, a partir do momento que o bebê nasce, é feito, como eu falei, esse primeiro exame físico inicial, né, para ver como é que está o bebê. A partir daí tem o estímulo ao aleitamento materno, né? A aplicação das vacinas também, que é feito, as primeiras vacinas são administradas ainda na maternidade.
Se for parto normal, essa criança, esse bebê, ele fica 24 horas em observação. Se for parto cesárea, são 48 horas em observação para após receber a alta. De acordo com o pré-natal, o neonatologista ele já consegue evidenciar se essa criança tem algum risco, por exemplo, de desenvolver uma icterícia neonatal, que é aquele bebê que fica amarelinho e que às vezes precisa tomar um banho de luz. Então, se houver esse risco, ele já vai pedir exames que são necessários, que são realizados ainda na maternidade, com o intuito ou de prevenir, né, assim, a ocorrência daquela icterícia, ou até mesmo tratar com o banho de luz, a fototerapia, né, o famoso banho de luz, se esse recém-nascido ele estiver em níveis de fototerapia. No caso, o Gonzaguinha, ele dispõe de toda essa estrutura para o atendimento ali ao recém-nascido. Sim. Tanto na sala de parto, dos cuidados iniciais, como essa estrutura laboratorial, estrutura de berçário, né, de fototerapia. O Gonzaguinha, né, tá, assim, na verdade, todas as maternidades da prefeitura, elas dispõem dessa estrutura. Doutor Eugênio, hoje, vamos dizer assim, com a evolução aí da medicina, antigamente era natural que a mãezinha, logo que dava luz e tudo, o bebê permanecesse mais tempo no hospital. Hoje já é muito mais rápido esse processo de alta, tanto do bebê como da mãe, se não houver qualquer tipo de complicação, não é? Sim, a gente já consegue acompanhar, né? E já é tudo protocolado, né? Tanto do parto vaginal com relação à cesárea, e aí a gente consegue dar alta para a grande maioria dos partos vaginais com 24 horas e, se for cesárea, com 48 horas de vida. Ok, doutor Eugênio, eu vou pedir aqui um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui falando sobre o atendimento materno-infantil que é prestado pela rede pública municipal aqui em Fortaleza. Vou ao intervalo e volto já já. A gente volta a falar de saúde, né? Em 2019, o Gonzaguinha do José Walter realizou mais de 12 mil partos. Até abril deste ano, mais de 3 mil crianças nasceram no hospital, que além de maternidade, possui emergência 24 horas na área de clínica médica, pediatria e ginecologia. Eu volto a conversar aqui no estúdio com o doutor Eugênio Pacelli, ele que é médico pediatra e neonatologista do Hospital Distrital Gonzaga Mota, do José Walter, que é o Gonzaguinha do Zé Walter. Essa estrutura do Gonzaguinha do Zé Walter para o atendimento materno-infantil, inclusive, vai ganhar uma força muito grande com a construção de um novo hospital. Praticamente é uma nova unidade que vai dar atendimento à gestante, não só ali do Zé Walter, como também dos bairros adjacentes, né, doutor Eugênio? Exatamente, é uma nova unidade que vai ter uma ampliação no número de leitos. Isso aí vai possibilitar um aumento. E isso é muito representativo, vamos dizer assim, para a demanda que existe ali naquela área, né? Bem representativo, sim. Hoje, doutor Eugênio, no caso, em termos de estrutura, o que o Gonzaguinha do Zé Walter oferece tanto para a mulher gestante como também para os recém-nascidos? É importante salientar que o Gonzaguinha do José Walter, ele é uma unidade especializada naquele parto de baixo risco, né? Aquilo que falei anteriormente, quando a gestante ela tem algum sintoma de risco ou quando é um parto prematuro, ele é encaminhado para outras unidades que são unidades de referência. Dentro da característica dele de fornecer assistência ao parto de baixo risco, ele vem desde o acolhimento até o parto em si, seja ele um parto normal, o parto vaginal ou cesárea. Existe um centro obstétrico com estrutura para a realização de cesáreas, né? Salas de centro cirúrgico, e também, depois de sair, toda a assistência pós-natal, tanto para aquela gestante, né, que agora é uma puérpera, como para o recém-nascido. E especificamente para o recém-nascido, essa estrutura ela contempla também a realização dos testes de triagem neonatais, né? Desses testes de triagem neonatal, o mais famoso é o teste do pezinho, que é tão amplamente divulgado. Qual a importância desses testes, doutor Eugênio, assim, para a questão da vida da criança? São testes de extrema importância, porque
é como eu estou dizendo, eles são testes de triagem, então eles não diagnosticam doenças, mas eles, a partir do momento que se derem alterados, já podem indicar que aquele recém-nascido, aquela criança necessita de algum acompanhamento especializado e a partir daí, né, ele é encaminhado. As pessoas pensam, algumas pessoas pensam que só existe o teste do pezinho como teste de triagem neonatal. Não, existem outros testes, né, como por exemplo o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste da linguinha, o teste do coração. Todos esses testes eles são realizados, né, na criança. A grande maioria deles ainda no período pós-natal imediato, né, para que seja avaliado. Por exemplo, o teste do olhinho, ele é um teste que dá para ser até realizado na própria sala de parto mesmo. O neonatologista ele incide uma luz vermelha nos olhos do recém-nascido e aquela luz vermelha vai gerar um reflexo. Se esse reflexo tiver alterado, essa criança é encaminhada para um oftalmologista. Quais são as três principais doenças que podem ser diagnosticadas com o teste do olhinho, por exemplo? A catarata congênita, a persistência do humor víteo primário e um tipo de câncer que ocorre, que é o retinoblastoma, que não é comum de ocorrer no recém-nascido, mas já pode ter alguma alteração e a criança ser encaminhada para o oftalmologista para fazer uma investigação mais elaborada nesse sentido. Os outros, qual a identificação, qual é o tipo de doença que identifica? Tem Pronto, o teste do coraçãozinho, né? Ele consiste em identificar a saturação de oxigênio no recém-nascido, que é feita no membro superior e no membro inferior, e pode estar triando para cardiopatias congênitas. Então, uma vez que esse teste do coraçãozinho dê alterado, essa criança ela tem indicação de fazer acompanhamento, né, com um cardiologista pediátrico. O teste da orelhinha é um teste de emissões sonoras, né, que visa triar esse recém-nascido para algum problema auditivo que ele venha a ter e, se der alterado, ele é encaminhado para um otorrino, né, otorrinolaringologista. O teste da linguinha, que ele pesquisa se essa criança tem um frênulo lingual curto. Frênulo é aquela estruturazinha, aquela membrana que fica abaixo da língua e que liga até o assoalho da boca. Se eu falar com a língua presa, vai ter uma alteração na minha dicção. Então, o teste da linguinha, ele visa justamente ver isso aí, porque nesses casos, se existir um frênulo lingual curto, é indicada uma correção cirúrgica, uma cirurgia pequena, mas é indicada uma correção cirúrgica, porque esse frênulo lingual curto, ele pode prejudicar a amamentação, que deve ser exclusiva até os 6 meses de vida, e que as unidades da prefeitura estão totalmente capacitadas para fornecer toda essa orientação acerca da amamentação, pode dificultar a deglutição dessa criança e pode dificultar também a fonação, né? Como eu falei aqui, como se a língua estivesse um pouco presa, vai dificultar a fonação também e isso é facilmente resolvido com uma pequena cirurgia. E o mais famoso, que é o teste do pezinho, que detecta uma série de doenças congênitas, por exemplo, a anemia falciforme, o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria, a hiperplasia adrenal congênita, e que o importante é que esse teste do pezinho ele seja colhido entre o 3º e o 7º dia de vida. Por quê? Porque essas doenças congênitas, elas costumam dar uma sintomatologia muito precoce. E aí, a partir do momento que há um atraso na coleta desse teste do pezinho, essa criança ela já pode começar a desenvolver uma sintomatologia, esse recém-nascido, que, se o teste do pezinho sendo colhido nesse momento adequado, faz com que essa criança já seja encaminhada para uma unidade de referência e que a partir daí não venha a desenvolver a sintomatologia. Doutor Eugênio, o senhor falou no bloco anterior sobre a questão das vacinas que já Sim. são administradas na criança poucos dias depois que ela nasce. Quais são as principais vacinas que precisam ser administradas no recém-nascido? Pronto, no recém-nascido, a partir do momento do nascimento, na maternidade ainda, é administrada a vacina contra a tuberculose, que é a BCG, e a hepatite B. Todas as outras vacinas elas vão ser administradas a partir do 2º mês de vida, e aí elas fazem parte, né, do calendário nacional de vacinação. Tem as outras doses da vacina da hepatite B, tem a vacina contra pólio, tem a tríplice bacteriana, que é a difteria, tétano e coqueluche, vacina oral contra o rotavírus, vacina contra o meningococo C, contra o pneumococo, enfim, é uma série de vacinas, né, que geralmente elas são administradas nos primeiros anos de vida, com ênfase maior nesse primeiro ano, em que são administradas
as vacinas e os seus consequentes reforços, mas que esses reforços eles continuam até o 4º ano de vida, né? Periodicamente, essas crianças merecem tomar os reforços dessas vacinas. Logo que a criança, vamos dizer, ela nasce, ela já começa a receber a primeira vacina, ela já recebe um cartão da criança, né? Sim, que vai o ter cartão da exatamente criança, esse né? controle, né? O cartão da criança, na verdade, é um livro que fala tudo, né, sobre a criança ali. Ele não só vai conter as informações sobre vacina, mas ele contém também as informações do parto, como está o desenvolvimento dessa criança através do acompanhamento das curvas, que são as curvas de peso, estatura e perímetro cefálico. Aí essa criança, esse recém-nascido, e depois essa criança, ela é encaminhada para as unidades básicas de saúde da prefeitura, onde é feito todo esse acompanhamento. E o E aí- ideal é que isso ocorra no posto de saúde mais próximo de Sim. onde a mãezinha mora, né? Para evitar o deslocamento, né? E aí a equipe do posto de saúde vai fazer todo esse acompanhamento, né? E acompanha o desenvolvimento da criança, não só em relação às curvas, mas um desenvolvimento global, acompanhar de uma maneira global, fazendo também a análise e a interpretação dessas curvas em cada consulta. Existem outras vacinas que precisam ser ministradas na criança e que precisam respeitar a questão da idade, né? Sim. Inclusive, algumas delas têm vacina de reforço, né? Sim, Não é sim. só uma, né? Não. Por exemplo, a vacina contra sarampo, ela só é administrada a partir dos 12 meses de vida, né? Nós, eventualmente, enfrentamos situações de surtos em que essa vacina precise ser antecipada para o 6º mês de vida, mas o calendário nacional, no Programa Nacional de Imunização, né, a primeira dose da vacina contra sarampo é a partir dos 12 meses de vida. A vacina contra a varicela, ela é administrada a partir dos 15 meses de vida, mas agora tudo indica que ela vai também ser administrada a partir dos 12 meses de vida também. Então, assim, existem períodos, né, em que você administra até a primeira dose da vacina. A febre amarela, por exemplo, a vacina contra a febre amarela, a primeira dose dela é administrada aos 9 meses de vida. Doutor Eugênio, devido à pandemia do novo coronavírus, assim, o índice de vacinação caiu muito, né? Ocorreu, vamos dizer assim, um recuo muito grande aí por parte dos pais e das mães na questão de levar o filho para tomar vacina em relação a outras doenças, né? E o que é uma preocupação da gente, né? O nível caiu bastante e é importante a gente frisar que essas são doenças imunopreveníveis, ou seja, são doenças que a gente pode prevenir através da vacinação. Então é muito importante a gente estar enfatizando aí a necessidade, né, da vacinação no seu período correto para que se evite a propagação e o retorno dessas doenças imunopreveníveis, algumas delas que já estão até controladas. E no caso da criança, que precisa, uma imunização que precisa acontecer muito cedo, né? Sim. Quanto mais cedo, melhor. Ok, doutor Eugênio, eu vou aqui pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua aqui falando sobre atendimento materno-infantil na rede pública de saúde municipal aqui em Fortaleza. Eu volto já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, em agosto, a Prefeitura de Fortaleza entregou o novo Hospital da Criança, primeiro hospital pediátrico clínico e cirúrgico do município, reestruturando e ampliando a prestação de serviços de urgência e emergência, viabilizando aproximadamente cerca de 6.600 atendimentos mensais e a realização de 400 procedimentos cirúrgicos por mês nas áreas de otorrino, traumatologia e cirurgia geral pediátrica. A gente volta a conversar aqui com o Dr. Eugênio Pacelli, que é médico pediatra e neonatologista do Gonzaguinha do José Walter. Esse Hospital da Criança, né, doutor Eugênio, vai dar um suporte muito importante na rede pública de saúde municipal, né? Em relação ao atendimento infantil, né? Sim, bem importante, né? Bem importante. É um hospital aparelhado para um atendimento de emergências pediátricas, né? Clínicas e cirúrgicas. Assim, também. serve porque a partir do momento que a criança ela dá entrada numa unidade básica de saúde, tudo precisa de um atendimento especializado, é encaminhado aí para uma unidade como essa, né, desse porte, né? Uhum. Já encaminhado para uma unidade hospitalar para que sejam tomados todos os cuidados com essa criança.
Doutor Eugênio, vamos voltar a falar da questão do recém-nascido. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do aleitamento materno. Logo que a criança nasce no hospital, está ali junto da mãezinha e tudo, a questão do aleitamento é muito importante para garantir uma saúde ao longo da vida dessa criança, né? O aleitamento materno ele deve ser o único alimento da criança até o 6º mês de vida, né? Ele é o alimento mais completo para a criança até o 6º mês de vida, tanto em termos nutricionais, como em termos de hidratação, como em termos de imunização também, porque através do aleitamento materno são passadas imunoglobulinas da mãe para a criança que vão protegê-la, né? E por conta disso existe um incentivo para que esse aleitamento materno ele ocorra de maneira exclusiva até o 6º mês de vida. Há casos, doutor Eugênio, em que a mãe tem dificuldade da questão de garantir o leite do filho, está associado a quê esse tipo de problema? Quando ela não consegue, por exemplo, produzir o leite suficiente, chega num determinado momento que a criança tem que recorrer à questão do banco de leite do hospital. Quando é que isso ocorre? Na verdade, o que ocorre é que, às vezes, não existe um estímulo muito grande. Por isso que é importante a atuação já dentro do hospital para que essa criança seja colocada de uma maneira correta, para que esse bebê faça uma pega correta, para que se estimule a produção daquele leite, porque a sucção do bebê no seio materno vai estimular a produção do leite também, né? Então, desde o início que se seja feita a pega correta, essa pega correta não gere dor durante o ato de amamentar. Esse é um dos motivos também que as mães vêm a desmamar. A pega incorreta pode gerar dor e aí gerando dor ela deixa de amamentar e aquilo é um processo dinâmico, né? Quanto mais o bebê estimula, quanto mais o bebê suga, mais leite é produzido. E é importante também que durante o processo de amamentação essa mãe fique num ambiente calmo, livre de estresse, que ela possa ali estabelecer o vínculo com aquela criança, né? Porque esse é outro benefício da amamentação também, a realização de um vínculo afetivo entre a mãe e a criança. A amamentação ela ajuda a estimular esse vínculo e tudo isso aí interfere também na produção de leite materno. Agora, doutor Eugênio, ocorre muitas vezes de haver esse desmame de uma forma antecipada e seja necessário substituir a questão do leite materno por outro tipo de fórmula, outro tipo de alimento para a criança? Existem as fórmulas infantis, né, que elas fazem parte do alimento da criança quando ela é desmamada precocemente, né? Aí, nesse caso, você tem que fazer a substituição pela fórmula infantil, que promove a nutrição da criança, mas que o principal alimento para ela ainda até o 6º mês de vida é o leite materno, né? E que só existem 2 contraindicações absolutas mesmo de amamentação, que é na mãe portadora do HIV e da galactosemia. Se não, o leite materno é, vamos dizer assim, o alimento mais importante nessa fase da criança até os 6 meses, né? Sim, é o mais importante, né? É o mais importante. Tanto que agora nós tivemos aí no mês de agosto, né, o Agosto Dourado, que é uma série de eventos que ocorrem durante o mês de agosto que visa o estímulo à amamentação. Nossas taxas de amamentação, elas infelizmente ainda são consideradas baixas. Apesar de toda a ênfase que hoje em dia está se dando à amamentação, ainda há muita coisa para ser feita para que a gente possa aumentar essas taxas de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Doutor Eugênio, para a gente explicar aqui, tirar aqui a dúvida aqui das mãezinhas, o que é a puericultura? Qual é a dinâmica de uma consulta de puericultura? A puericultura é aquela parte da pediatria que visa acompanhar todo o desenvolvimento da criança. Não só no desenvolvimento motor, mas também dentro do seu desenvolvimento neuropsicomotor, social, né, vendo quais são os agressores ambientais que possam existir ali para aquela criança. A questão da imunização também ela é contemplada dentro da puericultura. Enfim, é um acompanhamento do desenvolvimento daquela criança.
Qual é o papel dos pais em cada fase desse desenvolvimento? Porque o médico está ali, dá aquela orientação e tal, mas os pais têm um papel importantíssimo no estímulo do filho a cada fase, a cada idade, a cada ano que se passa, né? É um estímulo muito importante. A participação dos pais, ela é fundamental, porque a gente sabe hoje que uma criança estimulada, ela tem mais chances de se desenvolver do que aquela criança que não é estimulada. Além do que, são os pais que vão ser responsáveis, na maioria dos casos, para levar essas crianças para as consultas, para fazer a imunização, para fazer o acompanhamento do ganho de peso, de estatura, né? Ver como é que está também a questão da nutrição dessa criança, quando após os 6 meses de vida ela já começa a ser ofertada alimentação complementar, né? Então tem que ter esse vínculo bem forte, né? E bem duradouro. Isso é uma coisa assim tão importante que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que até o 6º mês de vida seja realizada uma consulta mensal de puericultura, né? Ou seja, o pediatra deveria ver a criança uma vez por mês até o 6º mês de vida. Depois do 6º mês de vida, esse espaço ele alarga um pouquinho, mas ainda também fica com uma observação e um acompanhamento bem de perto. Até porque a assistência nessa fase, ela vai fazer toda a diferença na questão do desenvolvimento da criança ao longo da vida dela total, né? Sim, porque há muitas ações preventivas nesse momento também. E essas ações preventivas, elas visam um bem-estar e um desenvolvimento adequado da criança. E aí, essas ações, elas também ajudam muito nesse momento. Doutor Eugênio, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Informações sempre muito importantes, principalmente para a mãe de primeira viagem, a gestante, quem descobriu agora que está grávida. E esse acompanhamento é o que faz realmente toda a diferença para que tenha um parto com sucesso e que a criança possa se desenvolver aí com toda a assistência, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu agradeço também, né? Me coloco à disposição sempre para discussão de temas relacionados à pediatria e agradeço o convite. Muito obrigado, doutor Eugênio. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com notícias de Fortaleza. Vamos falar de cultura, vamos falar da Lei Aldir Blanc, que já foi regulamentada no município de Fortaleza, de socorro financeiro aí aos agentes da cultura aqui no município. Vou ao intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta aqui pela TV Terra do Sol.